gente bonita! Olá, meus seguidores, tudo bem? Quero falar com vocês sobre Dois Irmãos, de Milton Ratum. A primeira coisa que eu quero que você guarde sobre esse romance, é que esse livro é um romance, tá? É que a sua narração é em primeira pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem conta a história está dentro dessa história, é uma das suas personagens. O que quer dizer que a visão que este cara que nos conta essa história, a visão que este narrador nos passa dessa história, é a visão dele, é a visão pessoal, ou seja, vai ser uma visão parcial, vai ser uma visão incompleta. Mas o que mais você precisa saber sobre esse livro? Sua história se passa em Manaus. E aqui eu preciso te contar uma coisa super interessante, que é, aliás, tudo em literatura para mim é interessante, mas vamos lá. Até bem pouco tempo, a literatura que era produzida no Rio de Janeiro, em São Paulo, os grandes centros urbanos do país, essa literatura era automaticamente chamada de literatura brasileira. Então, o que não pertencia, o que não era produzido no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros urbanos, nos grandes centros econômicos, esses grandes centros políticos, era automaticamente taxado, rotulado de regionalismo. Não sei se você percebe onde eu quero chegar. Olha só o preconceito. O que eu vou chamar de brasileiro? O que é Rio de Janeiro, o que é São Paulo. Agora, aquilo que foge de São Paulo, Rio de Janeiro, não é brasileiro, é o exótico, é o diferente, é o regionalista. Tá percebendo onde eu estou querendo chegar com você? Ainda bem que mais recentemente, mais precisamente neste século, esse costume tem mudado, tem até desaparecido. Por exemplo, você tem um Torto Arado, grande sucesso da literatura brasileira recente, muito bem analisado aqui no nosso canal, só tem esse videozinho. O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, é uma história que se passa no interior da Bahia. Eu não vi ninguém chamar esse romance de regionalista. Um outro exemplo é o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, cuja história se passa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E como não é nem Rio de Janeiro, nem São Paulo, engraçado, eu não vi ninguém chamar esse livro de romance regionalista, tá? E você tem agora, o que mais nos interessa, é o Dois Irmãos, cuja história se passa em Manaus. E eu não vi ninguém mesmo chamar esse livro de literatura regionalista. Portanto, você não vai ver nesse romance a Manaus, a região amazônica, sendo apresentada como exótica, estranha, diferente, pitoresca, como se não fosse Brasil. Você não vai encontrar aqui o povo dessa região, e eles estão até cansados de ver que a gente imagina que eles ficam a toda hora falando o quê? O livro até fala de elementos típicos dessa região amazônica, como você vê isso no vocabulário, fala-se de curumim, de cunhatã, há também uma referência ao que? Às plantas, a flora dessa região, aos animais, principalmente aos peixes, aos alimentos. Mas você não vai encontrar o Nael batendo o cabelo e dizendo: eu vou tomar um tacacá, ficar de boa. Tá bom. Menos, Valdemir, menos. Enfim, um dos grandes valores desse livro que você vai encontrar aqui é que o Manaus, a região amazônica, não vai ser apresentada como exótica, como regionalista. Não. Manaus vai ser integrado ao Brasil. Manaus é parte do Brasil. Por isso que você vai ver muitos paralelos, por exemplo, enquanto você tem, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil sofrendo, por causa da crise econômica, do racionamento de tudo, até mesmo de energia, Manaus também está passando por essas dificuldades, por esses perrengues. Na década de 1950, na época de Juscelino, você vai ter o quê? Enquanto Juscelino, aquela política dos 50 anos em 5, ele está, se esforçando em fazer com que o Brasil progrida, você vai ver isso também em Manaus. Lembra quando o Jacob, o que ele vai fazer? Ele vai investir na reforma da casa dos pais, ele vai investir na reforma da loja do Halim, anos de 1960. Enquanto o Brasil está sofrendo na luta contra a ditadura militar e sendo oprimido pela ditadura militar, você vai ter isso também em Manaus.
lembra da greve dos operários, dos trabalhadores do porto, né? Essa greve, como esses trabalhadores são sufocados, são oprimidos. O professor Laval, que era crítico à ditadura, ele acaba sendo apanha da polícia, ele é preso, aparece depois morto na prisão. Quer dizer, você vai ter Manaus igual ao Brasil, Manaus integrado ao Brasil. Manaus é Brasil. Para, professor. Peraí. Jacob, Halim, quem são esses? Deixa eu te fazer uma breve apresentação dessa história. O contexto dessa história é o quê? Ela vai se ocupar de uma colônia de imigrantes, né, uma comunidade de libaneses que se mudaram para Manaus atraídos pela febre da borracha. Você vai se lembrar das suas aulas de história, que lá no século XIX, principalmente naquela viradinha para o século XX, o que acontece? A borracha, né, a seringa, ela atraiu muita gente para a região de Manaus, inclusive essa comunidade de libaneses. Mas o mais interessante é notar que esse livro não pega essa época dourada do ciclo da borracha, não. Vai pegar justamente o momento da queda. Há uma leve elevaçãozinha por causa da Segunda Guerra Mundial, mas o resto é essa fase da decadência. Eu quero que você perceba, eu quero que você pegue nas entrelinhas essa decadência, como ela vai ser mencionada, por exemplo, na miséria desses trabalhadores, do povo de Manaus, do povo do Amazonas, que mais? Na referência aos palafitas. Bom, eu não tenho competência para falar sobre isso, esses aspectos de geografia, esses aspectos de história. Você é muito mais competente do que eu para pesquisar sobre essas informações, se é que já não sabe. Aliás, esteja preparado, esteja alerta, tá? Para o surgimento de questões que vão trabalhar com a interdisciplinaridade. Você vai ter o cruzamento de literatura com fatos ligados à história e geografia dessa região aqui do Amazonas, principalmente Manaus. Enfim, nessa comunidade de libaneses, nós temos Zana, que nasceu em Byblos, uma cidade antiquíssima do Líbano, acho que era até do Império do Romano, acho que era o Império Grego, né? Ela vai acabar encantando, ela vai acabar conquistando o Halim, que também veio do Líbano, mas uma aldeiazinha muito pobre. E dessa união, super engraçada, curiosa, cheia de peripécias, né? Porque ele é muçulmano, ela é cristã maronita. Dessa união nós temos quem? Quem nasce por último é a Rania, que é a filha do casal, mas destaque nós vamos dar para os gêmeos, que dão o nome ao livro, os dois irmãos. Eles são quem? O mais velho, que nasceu primeiro, o Jacob, e pouco tempo depois quem nasce é o Omar. Aí tem uma coisa super interessante. O Omar, já desde petititinho, o que acontece? Ele ficou muito doente, talvez está na memória, é pneumonia, mas ficou tão doente que ficou às portas da morte. Isso faz com que Zana fique super preocupada com esse menino, não quer perder o filho, então ela praticamente larga o Jacob na mão da empregada para ela criar e ela se dedica completamente a esse menino, o caçula. E aí você já vai vislumbrar essa ideia. Peraí, criança muito mimada, ainda mais caçula, criança muito mimada, adulto corrompido. Calma, quem? Será que ele vai ser corrompido? Calma. A gente chega lá. Mas para entender a gênese desses gêmeos, esses dois irmãos, falei bonito, hein? A gênese, quer dizer, a origem desse comportamento dos dois, basta lembrar uma cena que eu acho muito simbólica e muito legal. Ela se refere a uma foto que foi tirada, um retrato que foi tirado dos dois meninos, dos dois irmãos, numa árvore. Você tem quem? O Omar, tá lá em cima da árvore, em cima de uns galhos bem fininhos, se arriscando, mas ele não tem medo. Bem diferente do irmão, que fica assim, admirado, né, por ver a coragem, a bravura do Omar, né? O Jacob não, ele fica mais embaixo, na parte mais segura, dos galhos mais grossos, mais firmes, né? Porque ele não quer se arriscar. Daí você já percebe a grande diferença, né? Você tem o Omar
que é o aventureiro, é o destemido, é o desbravador, que atrai, por exemplo, a inveja do Jacob, porque o Jacob só fica vendo o Omar, ele corre descalço naquele chão, naquele asfalto quentíssimo de Manaus, sem medo de queimar os pés. O Omar, ele fica brincando com o cerol, fica com a mão toda ensanguentada, mas nem liga. O Omar briga com os meninos até maiores do que ele, os curumins, né? Apanha, mas fica todo machucado, mas não baixa o topete, né? E isso inspira a inveja do Jacob. Nossa, que corajoso que é o meu irmão. Só que o Omar também tem um pouquinho de inveja do jeitinho certinho do irmão. Mas, enquanto você tem essa oposição, o todo precavido, certinho, né? o equilibrado, que é o Jacob, que vai se opor ao jeito louco, doido, destemido, desbravador do Omar, né? Enquanto eles estão na infância, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, essa oposição que está na Gênese, ela vai se arrastar por toda a obra, tá? Do jeito que eu apresentei, sem problema nenhum. Mas, aos 13 anos, o que acontece? Os dois meninos vão se apaixonar pela mesma garota, Lívia. Aí você já começa a vislumbrar o que vai acontecer, né? Parece que é bastante lógico que quem vai conquistar essa menina é justamente o Omar, que ela é muito mais destemido, não tem timidez nenhuma e bem diferente do irmãozinho, que é todo assim acanhado, retraído, né? Muito precavido. Ai, mas as aparências enganam. Por boa parte da história, você fica imaginando, é o Omar que conquistou a Lívia. Mas, uma vez em que toda a criançada ficou reunida no porão da casa da tia da Lívia, né, para assistir o filminho, então o que acontece? Ali, nesse escurinho, no escurinho do cinema, você sabe o que acontece no escurinho do cinema? Você não sabe? Então, é porque você ainda não está na idade de saber. Pois é, né? Então, no escurinho do cinema, surpreendentemente, quem está lá fazendo aquelas coisas no escurinho do cinema? É o Jacob. Está lá com a Lívia. E isso atiça uma raiva tão grande no Omar. Ele é um menino muito instintivo, ele age assim, sem pensar, no automático. Então, ele quebra uma garrafa e dá com ela na cara do coitadinho do irmão, deixando para sempre uma cicatriz em meia-lua. Imagine então você, o barraco que foi essa cena, o irmão brigando com o irmão a ponto de provocar toda aquela sangueira. Nossa Senhora! E aqui eu tenho uma coisa super legal para comentar com você. Eu me lembro uma observação feita por um especialista da USP, Fernando Breda, né? Ele nos diz que o Dois Irmãos, ele tem uma pegada bastante pop, né? Por quê? Porque ele tem essa coisa que a gente diz que não curte socialmente, né? Para os outros a gente fala, não, que absurdo, não gosto disso. Mas bem dentrinho da gente, nossa, a gente curte. Sabe o que é, né? Essa coisa da fofoca, principalmente essa coisa da fofoca de família. Ainda mais quando essa fofoca beira a baixaria. Gente, baixa. Sabe quando a gente tá no ônibus ou no metrô e fica ouvindo a fofoca, né? A conversa dos outros no celular, né? Ai, Mona, é cada babado e confusão. O pior é quando a gente tem que descer sem saber o final da história. Então, este jeito de fofoca de família, até mesmo de baixaria, que dá um tempero especial a esse livro. Nós temos tudo desse tipo de fofoca. Nós temos o quê? O desentendimento por causa do terreno da família, nós temos briga entre irmãos, traição, dúvidas sobre paternidade. O que mais a gente encontra aqui? Principalmente a raiva entre irmãos, porque supõe-se que a mãe goste mais de um do que de outro. E é esse tema do briga de irmãos, esse desentendimento entre irmãos, essa ciumeira entre irmãos, que é um outro ingrediente, talvez o mais importante, que torna esse livro mais pop e prenda a nossa atenção. Porque, esse é um tema antiquíssimo. Você já encontra, por exemplo, onde? Na Bíblia, em Esaú e Jacó. Aliás, Esaú e Jacó é o nome de um romance de Machado de Assis
que tem também gêmeos que nunca se entenderam, já desde a barriga da mãe. Pedro e Paulo. Um vai virar monarquista, outro vai virar republicano. Aliás, não que eu seja noveleiro, mas esse tema aparece em novelas muito famosas, como Mulheres de Areia. Eu queria você e o Marcos apodrecendo na cadeia. Gente, só babado e confusão. Olha esse tapa de uma irmã na outra. Eu nunca esqueço o Tonho da Lua assim dizendo: Raquel é má, eu prefiro a Ruth. Aliás, esse tema também vai aparecer em uma outra novela, o clássico dos clássicos, o clássico dos clássicos. Sabe qual é, né? Qual é o problema, senhora? Tudo bem que não são irmãs, são sósias, né? Mas a Paola e a Paulina, né, elas praticamente desenvolvem esse tema, né, dos gêmeos que se desentendem. E os dois irmãos, andando por esse caminho, vai conseguir adquirir para si um pouco dessa cultura pop, um pouco desse jeito pop, que vai contribuir para o seu sucesso, que foi aumentado mais ainda, ó, quando virou esta versão em HQ, que vale a pena ler, mas leia depois no vestibular para você não acabar se atrapalhando veja, romance e HQ, história em quadrinhos, como são códigos diferentes, há algumas adaptações. Então, para aquelas pessoas que estão um pouquinho atrapalhadas, então eu recomendo, não, leia depois do vestibular. E olha que interessante, o Dois Irmãos ficou muito mais famoso depois que virou o quê? A minissérie da Globo. Mas voltemos ao nosso romance. Então você já está imaginando que eu tenho aqui uma história de irmãos que são inimigos. Aí você já faz ideia do bafafá que vai acontecer, o forró bodó de cuia, depois dessa cena sangrenta do irmão, nossa, rasgando o rosto do outro. Tentam fazer o quê? Com que eles façam as pazes. Qual que é o plano? Mandá-los para a aldeia bem pobrezinha, né, em que nasceu o Halim, porque eles acreditavam, longe da família, longe do conforto, no meio da pobreza, no meio de tanta dificuldade, praticamente vida de vestibulando, né? Mas no meio de tanta dificuldade, eles amadureceriam e fariam as pazes. Nada! Pior é que a Zana não gostou da ideia de se separar dos filhos. Com muito esforço ela admitiu, não, então deixa o Jacob ir, mas o Omar não vai sair daqui. Aquela história de ele é frágilzinho, ficou doente, não posso ficar sem ele, não pode ficar sem mim. Então o Jacob parte e o Omar é que fica com a mamãe. Nossa, que raiva que eu fiquei da Zana. Porque, infelizmente, eu sou desses leitores imaturos. Eu pego ranço de personagem. Me desculpa. E olha que engraçado, né? Toda essa briga, desentendimento e a partir do Jacob se dá justamente nesse contexto que o mundo mergulhava na Segunda Guerra Mundial. E ele volta ao Brasil 5 anos depois. Coincidentemente, o que acontece? Ele chega no Rio de Janeiro junto com os soldados brasileiros que voltavam da Segunda Guerra Mundial, que tinha terminado. Mas esse retorno não garantiu o final da inimizade. Aliás, só abriu caminho para o crescimento dela. Tanto que os dois vão desenvolver personalidades completamente diferentes. O Jacob, por exemplo, vai se dedicar às exatas, vai ser um crânio, um gênio das exatas. Sabe aquele aluno que faz aquelas contas sem usar caderno, só de olhar para a fórmula na lousa, pá, já tem a resposta. Esse é o Jacob. Enquanto o Omar vai ser o quê? A decepção pedagógica, decepção acadêmica. Chega até a ser expulso da escola porque socou um professor, justamente o professor amado do Jacob. Enfim, enquanto o Jacob parte para São Paulo, né, vai estudar na Poli, vai se formar em engenharia e vai se tornar um engenheiro de sucesso, de muito dinheiro, o Omar se dedica às noitadas, em que fica na bebedeira, no meio das mulheres, e chega de manhã e fica a manhã inteira dormindo na rede, curtindo a ressaca. Decadência total. Nunca esqueço, olha o barraco, olha a baixaria, olha aquela coisa da fofoca de família. Vocês vão adorar eu contar essa história, né? Vão até, mãe, olha pra
história que o professor contou, um dia o Omar chegou em casa, veja, não chegou sozinho, ele chegou de madrugada com uma mulher, e imagina o que os dois fizeram lá na sala da casa, durante a noite, amanheceram então pelados ali. Quando o Halim acorda e vê aquela cena, o Halim faz aquela cara, sabe, sua mãe que apenas olha, nossa, a mocinha acorda, já se veste e vai embora, e o Halim se descontrolou, deu um tapa na cara do menino, que ficou a marca, né, da mão, né, os 5 dedos no rosto do moleque, e o pior, ainda acorrentou o menino pelado no cofre e partiu. Ficou uns 3, 4, 5 dias, não lembro quantos dias, mas muitos dias fora de casa, o menino acorrentado, ninguém sabia onde estava a chave. Que escândalo, babado e confusão. E o pior, a Zana e a Domingas sempre mimando, né, cuidando, sabe, coletando as necessidades dele, né, pegando, alimentando, né, limpando o menino. Gente, engraçado, até as unhas dele é que elas cortavam. Professor, quem é Domingas? Essa eu acho que é uma personagem super importante nesse livro. Domingas é uma indígena, ela perdeu sua mãe, depois perdeu seu pai, então ela acaba sendo incorporada, ela acaba sendo colocada num orfanato de freiras, que confundem educação com sadismo. Credo! Até que as freiras oferecem essa menina a Zana para que a Zana a adote. Mas você que conhece bem o Brasil, veja, uma família, uma boa situação econômica, adotando uma órfã, indígena, criança, adoção, eu acho que o nome exato disso não é adoção. Adoção. A menina, na verdade, ela vai virar a empregada da casa, a verdadeira faz tudo e vai ficar a vida inteira trabalhando para a família da Zana e sem ganhar nenhum salário, nenhuma remuneração. Gente, qual a diferença disso para a escravidão? E veja qual é o grupo étnico a qual ela pertencia. Ela era indígena. Por isso eu acho essa personagem extremamente importante, porque ela, como faz tudo, ela é a base dessa família, e eu posso até dizer, ela representa a base da sociedade brasileira, porque ela é uma mulher cujo trabalho invisível, lembra o tema de redação do Enem? Cujo trabalho invisível, veja, é indispensável à família, mas não é valorizado, não é recompensado, é mal remunerado. Isso quando é remunerado. Além disso, é ela que é a mãe do narrador desse livro, que é a mãe do Nael. Interessante é você notar que a gente sabe quem é a mãe do menino, mas a gente não sabe quem é o pai. É grande a chance de ser o Jacob, é enorme a chance, mas há uma leve chance também de ser o Omar. Lembra que uma vez ela foi violentada no meio da noite pelo Omar? Mas também existe uma remota, mas bem remota chance, mas que ela existe, de que esse pai seja o Halim. Ou seja, essa invisibilidade da figura paterna, que vai acabar gerando uma criança, vai gerar um descendente que é filho dessa mistura da afetividade com opressão. Gente, isso é tão a cara do Brasil. Pior, essa Domingas aceita de maneira conformista, de maneira passiva, esse papel de ser a outra do Jacob. Lembra que o Jacob se casou com Lívia em São Paulo? Pois é, e ela não faz nada. Ai, que ódio que me dá, né? Desculpa, eu sou essa pessoa mesmo que tem ranço de personagem. E o interessante é que quem conta essa história é justamente o Nael, que é filho de toda essa mistura de afetividade, com opressão, com submissão, com desvalorização. Em resumo, você pode dizer que ele é um herdeiro ilegítimo ou o fruto de uma invisibilidade, mas que sustenta a narrativa. Veja a força dos invisíveis. É um invisível que está contando essa história. É um invisível que está mostrando o que é o Brasil. E não se esqueça que ele conta toda essa história baseando-se em quê? Não só no que ele testemunhou como jovem, né, mas que ele viu enquanto ele crescia naquela casa, ele ficava vendo parte desses acontecimentos, mas também nos relatos orais, né, que eram feitos para ele justamente por quê? Pelo Halim,
mas também por Rania, por Zana e outras personagens. Então, isso aqui é uma soma de relatos orais, muitas vezes repetidos, que são várias. Lembra como é fofoca de família, né? Várias pessoas vão contar muitas vezes a mesma história e essa história muitas vezes ela é repetitiva ou, né, ela é contraditória. Cada um conta pelo seu ponto de vista. Então você vai ter o quê? No fundo, há vários momentos que você não vai ter a verdade na sua frente, porque está tudo lacunar, está tudo uma narrativa esburacada, cheia de falhas. Mas o que mais tem nesse livro? Ixi, tem um monte de coisa. Você tem interdisciplinaridade com história, com geografia. O que mais você tem? Aquela questão do poder sedutor da palavra. Tem também o incesto. Lembra quando a Rania fica, toda vez que ela se encontra com o irmão, né, que é o Omar, ele sempre fica passando a mão entre as pernas dela e ela toda assim, naquele frisson. Veja, quando a Rania reencontra o irmão, eu nunca entendi aquela cena. O irmão aparece de viagem, depois de muito tempo sem se ver, né? Então os dois se trancam no quarto. Para que passar a chave? Dois irmãos? Não sei, talvez eu seja uma pessoa imunda, indecente, imoral, né? Eu não presto, mas tem muita coisa interessante para a gente analisar nesse livro. Então, o que eu te recomendo? Leia, vale a pena você ler esse livro. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao Dois Irmãos de Milton Ratum. Espero que os meus comentários tenham sido úteis, né? Espero que esses meus comentários te orientem, né, na leitura desse excelente romance. E se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário, né, e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão, antes de todo mundo, das novidades que estão chegando no nosso canal. Um beijo, sabor, tacacá, e até o nosso próximo encontro.